E aí, estamos on? Eu não tenho como ver aqui. Estamos online. Tá, eu aqui, ó, bem chateada, porque realmente eu não vou conseguir ver aqui pelo celular e não aparece aqui, né, Carol? Não tem como a gente vê a nossa página, né, no computador as duas, né, ao mesmo tempo. Acho que a gente não vê, né? Tem como ver, sim. Eu consigo ver, pelo menos. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui do lado já tem, inclusive, comentários da Dani Souza Lima, querida, e da Daniele Camargo, já perguntando se pode fazer os pedidos. Tá, nós vamos responder no fim as perguntas, ou vamos indo respondendo no chat. Vamos dar aquela conversa enroladinha básica, assim, para mais gente entrar, né? Para a gente se apresentar. Pri levantou a mão, tu quer falar, Prizinha? Não? Ah, então tá. Ahn, Tá, Carol, se tu souber me dizer como eu faço para tentar ver aqui no Face, eu ficaria contente, mas eu realmente eu não tenho como agora resolver isso aqui no celular. Tu diz aqui na página. É, porque daí eu via, né, as pessoas interagindo, assim, ia tendo mais uma Mas noção. olha, Tá, mas, então eu quero falar assim, gurias, então a nossa primeira live, né, oficial, a gente está se achando aqui, mas aqui, ó, do ladinho ali do nosso chat tem uns comentários, então dá para ver os comentários todos. tu consegue ver, Pri? Eu tô vendo aqui, tá todo mundo ok aqui, tá tudo funcionando bem, podemos começar. Tá, bom, eu não tô vendo nada, tô vendo só nós, mas eu posso começar mesmo assim. Eu quero começar dando olá, dando oi para as amigas boleteiras do boleto que estão aqui, nós cinco, que estamos aqui celebrando quase um ano de Boleto Mais Um. Mês que vem, dia 16 de março, faz um ano que a gente criou esse grupo. Mas antes eu quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Janaína, ou a Jana, e sou uma das criadoras do Boleto. O Boleto a gente criou no dia 16 de março do ano passado, quando eu soube, no meu lugar de trabalho, eu sou professora, sou prof de teatro, numa fundação municipal aqui da cidade que eu moro, que é Montenegro, a 60 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, nesse dia 16, as notícias da pandemia, né, do coronavírus, já estavam explodindo, assim, aqui no Brasil, e a nossa instituição decidiu parar. A princípio, nós paramos por uma semana, né, achando até que as coisas podiam se resolver mais rapidamente, mas decidimos parar por medidas de cautela e segurança, né. Nesse dia, eu voltei para... Cheguei em casa e pensando muito nisso, né? Nessa situação que a gente já via a China, a Europa tendo enfrentado e meio tendo alguma certeza quase de que nós enfrentaríamos uma necessidade muito urgente, séria e real, do meu ponto de vista, de fazer um isolamento social, de ficarmos em casa e de quem pudesse trabalhar em casa, mas também consciente do país que a gente vive, né, e de o quanto essa impossibilidade de sair para trabalhar poderia ser preocupante e desastrosa na vida das pessoas, como de fato foi e está sendo, e desastrosa, sobretudo, para as mulheres, né? Para as mulheres que normalmente são as que cuidam sozinhas
são as responsáveis pelos seus lares, pelas suas casas, são as cuidadoras, né, e, enfim, seguram sozinhas, né, muitas vezes, na maioria das vezes, todas essas questões da vida, né. E aí, pensando nisso, eu escrevi no Facebook um post simples, assim, falando dessa minha angústia. E nesse momento, exatamente nesse momento, várias amigas começaram a comentar, amigas essas que estão, algumas estão aqui ainda, a Pri é uma delas, e no mesmo momento, o que a gente vai fazer? Pois é, o que podemos fazer? Fizemos um grupo, criamos um grupo no Facebook, imaginando essa questão, assim, eu vou pagar um boleto meu, já que eu não vou perder a minha renda, porque eu tenho um concurso, então eu sou prof, e aí eu vou receber, vou dar aula desde casa, que é o que eu fiz durante todo o ano, então eu pago um boleto meu e posso pagar o boleto de outra pessoa. Chamamos o grupo de boleto mais um, pensando nisso, pago o meu e pago mais um. Mas logo a gente viu que não se trataria só de boletos, né? Que se trataria de coisas muito mais graves, vamos dizer assim, do que uma dificuldade de pagar água ou luz, que é importante. Mas, na verdade, logo a gente viu que se tratariam de questões de alimentação, questões de moradia, questões de mulheres que precisavam sair de casa por ter um companheiro violento também dentro de casa, questões de doença, e, enfim, a gente percebeu cedo que não ia ser só sobre boletos o nosso grupo, né? E também, muito cedo, o boleto cresceu. O que a gente imaginou que talvez fosse ficar entre conhecidos e amigos de amigos ali, mais ou menos dos nossos grupos de artes, envolvidos com artes, com educação, foi se espalhando, foi chegando para outros lugares do Brasil. Em uma semana tinha mais de 10 mil pessoas no grupo, e em um mês mais de 20, ou por aí, e já tínhamos pessoas do Brasil inteiro interagindo, falando, compartilhando informações, pedindo ajudas, e isso, então, foi tomando conta, assim, das nossas vidas e do nosso pensamento, como muitas de vocês acompanharam desde o início, né? A gente foi tendo que ir atrás de mais pessoas para nos ajudar, foi tendo que ir recriando, repensando o grupo, pensando regras, pensando no que fazer, no que dava para fazer, traçando alguns limites, voltando atrás, fazendo algumas paradas e lidando com as nossas próprias vidas, né? Cada uma com as suas questões. Então, brevemente, é isso. A gente fez uma parada longa agora, porque a gente achava já há um tempo que o grupo precisava se repensar, se reestruturar, que ele foi imaginado para ser uma emergência, e nós já estamos, como a gente falou agora no início, quase um ano vivendo essa situação. Então, várias formas de esgotamento chegaram, né? Várias coisas chegaram a um limite. A gente precisava, também cientes de que a gente não pode parar com o grupo, e não queremos parar com o grupo, a gente precisava repensar e achar outros modelos e outras possibilidades, que é o que nós vemos agora aqui compartilhar com vocês. Mas antes, eu vou pedir para cada uma de nós se apresentar. A gente vai ficar 1 hora, mais ou menos, conversando, tá? Eu vou ser rigorosa nesse horário, porque eu sou professora, e professora a gente é assim, a gente gosta de hora tudo bem certinho. Quem vai começar se apresentando é a nossa Verix, a Verinha, querida, de Santa Maria, passando esse calor do cão aqui também com a gente. E, gurias,
vocês e é contigo, Vera. Oi, gente. Então, eu sou a Vera Carvalho, eu sou artista, estou morando faz 2 anos aqui no interior, morava em Porto Alegre até então, morei, enfim, em outros lugares, e agora vim para cá, por conta, né, da idade da minha mãe e tal, e fiquei aqui. E quando começou a pandemia, né, também como uma grande parte de vocês, fui pega de surpresa, fiquei sem nenhum ganho, né, sou autônoma completamente, então estava fazendo coisas de vender na rua, comida, biscoito, enfim, mas com a pandemia não dava mais, e o grupo me ajudou muito, muito no começo, foi assim uma salvação, um respiro, e logo eu já me engajei na moderação para ajudar as gurias e tentar de alguma forma retribuir. E precisei em outros momentos, depois também, e o grupo sempre me apoiou, sempre esteve lá. E a gente tem um projeto muito legal para continuar, e aí a gente está aqui hoje para explicar direitinho para vocês como é que isso vai funcionar. Então, agora vou passar a palavra para a dona Monique Prada, e eu vou sair, vou ficar em off, porque a minha internet aqui não é muito boa, mas vou ficar ali nos comentários agora, qualquer coisa, gritem lá, tá? Um beijo para vocês. Então, vamos ver se eu consigo me apresentar. Eu sou trabalhadora sexual, ativista e escritora. O meu livro, inclusive, é uma das recompensas na nossa campanha de financiamento. O boleto, ele surge na minha vida. Na verdade, ele entra no ar na semana em que eu estou voltando de São Paulo, né? Acho que até no mesmo dia em que eu estou voltando de São Paulo, o boleto está entrando no ar, justamente porque a Jana e outras mulheres perceberam que muitas pessoas iam ter dificuldade de sustento, né? Quando chega a pandemia no Brasil, chega o lockdown e tudo se fecha e fica aquela situação confusa. Eu entro no boleto umas 3 semanas depois dele ser fundado, né? A Jana me chama, na verdade eu chamo a Jana para reclamar de um pedido inbox e ela me chama para moderação, né? E desde lá temos feito o possível para não deixar ninguém na mão. Uma coisa que me marca muito foi o dia que a Verinha teve um pedido no grupo e ela levou o pedido para fora do grupo e ela voltou com o pedido resolvido e ela diz: no meu turno ninguém dorme na rua. E isso tem sido a nossa vida no boleto, né? Agora com não um aprofundamento, mas com o tamanho, né, da pandemia, com a falta de soluções da parte do governo federal e com a necessidade de estratégias mais efetivas de apoio, a gente está mudando o modelo e por isso essa live. Acho que agora eu passo para a Pri, né? Para mim. Eu ia dizer passa para Carol, mas não tem muita diferença, mas vai, Carol, bala lá. Oi, gente, eu sou a Caroline, sou atriz, diretora de teatro, professora, artesã. Na real, sou mulher, né? Então eu ralo em todas as frentes, a gente faz o que dá, ainda mais agora em pandemia. Eu entrei no grupo, acho que uns 2, 3 dias depois, assim, da criação, a convite da Jana, e meio que fui me acomodando nesse lugar de administradora e de uma das mulheres que toca o negócio. Gente, desculpem já desde já os aviões, que eles vão passar, tá? Eu sou de Porto Alegre,
fiz faculdade em Montenegro, que foi onde eu conheci a Jana, e na verdade a Jana é a única pessoa que eu conheço pessoalmente, todas as outras eu conheci através do boleto, e acho que as boleteiras me conhecem bem, porque eu sou uma das pessoas que colocam bastante a minha cara nos vídeos, para dar informes, para dar orientações, eu estou sempre nos pedidos, nos e-mails, nos comprovantes, então eu tô meio que sempre por ali, assim, eu gosto bastante, assim, do projeto, acredito muito no projeto, né, e acho que é isso, assim, né, basicamente. Bem feliz de estar aqui, bem feliz que a gente construiu todas, não só nós, administradoras, moderadoras, mas todas as 56 mil pessoas que estão nesse grupo e que só cresce. Então, a princípio, assim, de apresentação seria isso. Eu vou passar para a Pri, e aí depois a gente segue. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Está chegando mais gente, bem legal ver as carinhas conhecidas. Então, eu sou a Pri Guerra, meu nome é no Face, e eu originalmente, eu entrei no grupo no primeiro dia, como a Jana já comentou, a partir do post dela, naquele momento em que a gente estava muito ansiosa, sem saber o que ia acontecer, né? Como que a gente muitas pessoas iam sobreviver sem poder sair de casa, né? E eu acho que a gente tem uma trajetória muito bonita até aqui, assim, de realmente uma união, né, muito forte, muito potente. E o nosso desejo é agora apresentar para vocês as nossas ideias para que essa rede se torne ainda mais forte e a gente consiga fazer muitas e muitas coisas juntas. E devolvo a palavra, eu acho, para a Jana. Me devolve essa palavra, Priscila. Ai, que emoção, consegui entrar aqui no Facebook, aqui no celular, que eu não estava conseguindo, que eu tinha me desligado, e agora voltei. E aí, agora estou vendo vocês e me dá vendo as pessoas queridas e as nossas pessoas que tiveram com a gente, né? A Joelma, a Tati, a Cadine, Amor Eterno, queridas, né? Que nos ajudaram tanto, né? E tantas outras, né? Muitas outras mulheres passaram por aqui, né? Bom, então, para a gente não se enrolar, tá? A Monique, nossa rainha, vai falar um pouco dos números do boleto, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitas de vocês já sabem, a gente hoje compartilhou um monte isso, mas para lembrar um pouco dos números expressionantes do boleto, né? Dos números que a gente teve esse ano, que nos impressionaram bastante, assim, e nos alegram muito, nos orgulham, né? E, então, eu vou passar para a Monique falar um pouco disso, e aí depois as gurias, a Pri e a Carol, vão falar sobre esse novo formato, então, que é o que todas querem saber. Então, a ideia era dar um pequeno histórico do boleto, mas durante as nossas falas, né, já acabamos dando um pequeno histórico de como cada uma veio para aqui, de como a Janaína foi meio que a ponte entre nós, ou pelo menos entre a maioria de nós, né? Da minha parte, eu vinha fazendo uma campanha de apoio específica para as trabalhadoras sexuais no meu perfil, até entender, junto com a Janaína, que não éramos um único grupo em vulnerabilidade e podíamos ampliar isso de uma maneira muito bonita. Bom, nós começamos esse trabalho, eu entro, o boleto começa em março, eu começo em abril, nós começamos, então, durante todos esses meses de muita dedicação, de muita luta, sem parar, e sem a possibilidade de parar, né? A gente começou antes do auxílio emergencial, mas o auxílio, todo mundo sabe que não é suficiente para cobrir as despesas das pessoas. Bom, resta que em dezembro
né, fechando nossa contabilidade de dezembro, nós tínhamos o quê em dezembro de 2020? Nós tínhamos já mais de 220 mil reais arrecadados e doados, né, através da, na verdade, transferência direta entre as pessoas que apoiam e as pessoas que postavam lá, né, a gente fez esse controle, sempre era aquela coisa chatinha, né, eu sei que muita gente achava chatinho a gente pedir, manda um e-mail com comprovante para saber quanto, porque a gente tentava equilibrar esses valores doados entre as pessoas que pediam apoio, porque eram muitas pessoas. Então, não era justo que a gente deixasse isso totalmente solto e mais pessoas, algumas pessoas recebessem mais ajuda que as outras. Então, a gente conseguiu, além de, né, equilibrar esses apoios, a gente tem um controle sobre esses apoios. Foram mais de 220 mil reais doados em 9 meses de atuação. Nós fechamos o ano passado com mais de 56 mil membros. Na verdade, no dia 31, nós tínhamos 56.252 membros no boleto. É um número expressivo e não é um número tão gigante quanto poderia, porque realmente a vistoria na entrada ela é bastante rigorosa e temos muito poucos perfis fakes e então, por isso, temos 56.252 membros em dezembro, hoje temos um pouco mais. Né? Tínhamos também mais de 2.000 solicitações atendidas, né? E mais de 1.000 famílias apoiadas, quer dizer, foi um grande trabalho feito por um grupo de mulheres que não era uma ONG, não tinha apoio do Estado e simplesmente teve uma ideia e resolveu tocar ela em frente. Então, isso é o boleto mais um. Agora, na busca de soluções mais efetivas, mais empoderadoras, eu diria, que gerem mais autonomia, a gente está testando e implantando um novo boleto. A Pri e a Carol vão falar dele um pouquinho agora para vocês. Antes, beijos, gurias. Eu vi que vocês estão assistindo e mandando beijo. Eu não pude comentar, mas mando beijos aqui. Gurias, vamos ficar aparecendo, então, para que a Pri é tímida, ela gosta de ver a gente, então nós vamos ficar todo mundo aqui aparecendo, não tem problema, né, Carol? A gente, pelo menos eu e a Carol, não temos nada de timidez, né? A Monique, às vezes. E a Verinha está no seu momento, vamos, time, a Pri vai falar, então, do novo formato. Eu quero dizer que esse trabalho foi feito, esse trabalho para pensar esse novo boleto foi um trabalho profundo, assim, eu não vou dizer que é esgotante, nem que é extenuante, mas, assim, deu bastante trabalho. A Pri e a Carol foram incansáveis nesse momento, não querendo dizer, porque todas nós trabalhamos muito durante todo esse tempo, mas acho importante mencionar, assim, que não é à toa que as duas que vão agora falar para vocês, claro que com reuniões com a gente discutindo essas coisas, mas né, são decisões acordadas entre todas nós, mas é um trabalho braçal, muito das gurias, assim, muito legal. Então, acho importante dizer, né? Então, aí a Pri nos fala como é que vai ser um novo boleto mais um. Certo. Então, assim, eu acho que eu posso começar respondendo, já que obviamente, já temos umas perguntinhas. Eu posso começar pela parte difícil, né? Que é dizendo que nós não voltaremos com a aprovação de pedidos no grupo. E esse é o começo, né, da mudança do boleto, né? E eu sei que talvez essa não seja a melhor notícia, mas eu acho que é melhor a gente começar pelas ruins, porque depois só vem as boas, né? Então, assim, o que a gente pensou? A gente tem um grupo muito forte, uma rede gigante, 56 mil pessoas conectadas, 97% dessas pessoas mulheres, e a gente se deteve, enquanto a gente estava nessa pausa, a dar uma olhada nos posts do grupo e a rever muitas coisas que tinham lá. E a gente entende o tamanho da potência que a gente tem lá, porque tem muitas mulheres fazendo trabalhos incríveis.
E a gente, o grupo, embora a gente desde o início tenha trazido a divulgação de trabalho como uma das opções do grupo, a gente não criou ferramentas e mecanismos para que fosse fácil, de repente, da gente encontrar. Então, se eu quero comprar alguma coisa, será que eu me lembro o que já foi postado lá no grupo? Ou como que eu procuro essas informações, né? Então, a gente pensou como que a gente pode tornar esse grupo um espaço muito mais interessante, muito mais rico de troca efetiva entre as mulheres, né? Entre essas mulheres membros do grupo, né? E a própria forma de conteúdo, o próprio conteúdo que está lá no grupo. Quem está desde o início do grupo, acho que lembra que no início tinha muita troca de informação, muita. As pessoas, qualquer dúvida que a pessoa tinha, qualquer coisa, precisa saber o endereço de um posto de saúde, ou precisa, às vezes estavam com problemas até pessoais em casa, colocava lá no grupo e outras pessoas vinham e ajudavam. Então, a gente, de uma certa forma, a gente está resgatando um pouco daquele início do grupo, né? E querendo trazer e estimular que essas trocas, tanto afetivas quanto financeiras, através dos trabalhos, estejam ali, né? Porque pensem, 56 mil pessoas, se a gente for contratar um serviço, a gente for lá primeiro procurar no grupo, se a gente for comprar alguma coisa, a gente primeiro for procurar no grupo, ou se a gente for, por exemplo, doar alguma coisa, né? Eu tenho uma geladeira para doar, eu tenho um sofá para doar, eu tenho roupas de criança para doar, fralda de pano, né, que pode ser passada de uma criança para outra, a gente precisa tanto de fralda no grupo, né? Então, são coisas que elas podem ser doadas através do grupo, né? Realmente fortalecendo uma rede. Então, o que a gente pensa primeiro em relação a isso? A gente criar mecanismos de busca eficientes, né? A gente usar hashtags em todas as postagens e depois vocês vão ver que em seguida a gente vai publicar vídeos explicando o novo funcionamento, com as regras do novo grupo. Então, vocês podem ir lá e fazer a postagem, já coloca qual é a sua cidade, né? O que é aquela postagem, se é um trabalho, uma divulgação de trabalho, mas que trabalho? É artesanato? É alguma comida? O que é? Então, já coloca na postagem, na hashtag. Vai ficar super fácil de encontrar essas informações no grupo quando precisar, né? Com os filtros, e a gente vai explicando, tá? Como funciona. Fiquem preocupados. E aí, o que a gente pensou? A gente pensou que outra coisa que a gente acha super legal trazer para o grupo é realmente trazer mais informações. A gente vive num mundo maluco de fake news, né? Então, tipo, como que a gente sabe o que é uma informação é verdadeira, o que não é? A gente quer que o grupo seja um espaço confiável de informação, que a gente possa compartilhar coisas por lá e essas coisas possam ser confiáveis mesmo, né? Que a gente possa fazer um filtro das informações que chegam, mas que vocês possam compartilhar informações com o grupo, né? Informações qualificadas com o grupo. Mas aí, o que a gente pensou? A gente estava feliz já com essa perspectiva, mas a gente queria poder oferecer coisas interessantes para o grupo e também preocupadas com o fim dos apoios financeiros, né, que aconteceram até então no grupo, né. Então, o que a gente bolou, e aí vem a parte, eu acho, mais interessante, né, que é a gente vai ter um sistema em que nós vamos oferecer cursos no grupo, cursos rápidos, oficinas, mas que sejam bem objetivos, né? Então, por exemplo, alguém pode, talvez até buscando pessoas que já dão cursos no grupo, inclusive se tiverem candidatas nos ouvindo, já podem mandar um e-mail para a gente, né? Para a gente, daqui a pouco a gente vai fazer a escolha do primeiro curso. Então, a gente pode ter um curso, uma oficina, e essa oficina ensinar, sei lá, por exemplo, a fazer doces para vender. Desde o início, como fazer aquele doce, como vender, como monetizar, como calcular o preço, né? Tudo de uma forma bem legal para que a pessoa saia do curso e já possa fazer aquele trabalho.
E a forma que a gente encontrou de continuar com os apoios financeiros foi que as pessoas que participarem com frequência, 100% de frequência do grupo, vão receber um apoio financeiro, que não sei ainda bem qual é o nome. Brito, tá confundindo de novo, falando grupo, quando tu quer dizer curso. Participarem sem... Sim, porque, né, eu seguidamente faço isso. Tá, obrigada. Então, é curso, gente, que as pessoas que participarem do curso vão receber esse apoio financeiro depois da frequência, né? Só que aí, como que a gente faz para conseguir bancar essa bolsa, enfim, esse apoio que a gente quer trazer para o grupo? E aí a Carol vai falar, então, para vocês sobre isso. Vou deixar assim também, tá? Pra gente falar entre nós, fica melhor. Já que estamos todas lindas e bem tomadas. Só quero, então, fazer um protesto, porque eu não tinha a mínima intenção de ficar sozinha aqui falando, e aí depois de um golpe, todo um golpe armado, vocês fazem... Mas não, bem. Mas ó, em minha defesa, que estou nas artimanhas da coisa que as apresentações todas foram individuais. Agora a gente pode seguir, até porque também é isso, a gente pode ir se corrigindo umas às outras, e aí fica mais fácil da gente ver também. Então, a gente tem essa ideia, né? Que surgiu principalmente de uma forma de centralizar as doações de ajudas, as que ainda existem e as que a gente espera que voltem para o grupo, né? Como fazer com que todas essas doações que eram pontuais, que eram diretas, comecem a se transformar numa iniciativa que crie oportunidades, que possibilitem daqui a pouco que as nossos membros saiam de uma situação difícil, ou mesmo, enfim, né? A situação é essa que tem sido antes da pandemia, enfim. E aí, como realizar isso nesse momento? Foi aí que surgiu a ideia de fazer um financiamento coletivo, que a Verinha daqui a pouco vai postar aqui nos comentários o link já, quem puder contribuir, contribua. O financiamento coletivo. A nossa proposta no Benfeitoria, ela é uma proposta para desenvolver 3 meses dessa atividade. Essa atividade que a Pri explicou. A gente organiza um curso rápido, lança no grupo. 30 pessoas vão poder participar desse curso. Elas participam 100% de frequência, elas ganham uma ajuda de custo, que a gente chama nesse momento de cesta básica digital, no valor de R$100. Isso por 3 meses, é a ideia do financiamento. Então, a gente precisa muito do engajamento, não só das contribuintes que sempre tiveram, né, conosco durante todo esse tempo, mas os amigos, os parentes, compartilhem, né? Quanto mais pessoas conseguirem apoiar essa iniciativa, os 3 meses a gente consegue garantir, e quanto mais dinheiro a gente conseguir arrecadar, mais cursos, mais pessoas, mais cestas e assim por diante. Então, o projeto ele é um pouco isso. Ele é um projeto de financiamento coletivo, onde as pessoas podem apoiar. Já respondo, Tati. Vi agora aqui a pergunta da Tati. Onde as pessoas podem contribuir. E se a gente... É tudo ou nada. A gente precisa, pelo menos, atingir a primeira meta do nosso financiamento, que é 1 mês. 1 mês, que são R$12.000, 3 meses, R$36.000. Mas se a gente conseguir os R$12.000, a gente consegue executar pelo menos 1 mês. A gente tem 60 dias para conseguir pelo menos a primeira etapa, 12.000, ou os 36.000, que daí a gente faz 3 meses desse projeto. Então é muito importante. Né? Falar um pouco sobre as recompensas, que são maravilhosas e estão super dentro dessa nossa proposta da rede. As pessoas podem contribuir a partir de R$10, e a partir de R$10, e depois de R$10, todas as recompensas são recompensas que foram criadas e disponibilizadas por nós. Então tem livro da Monique, tem oficina minha, tem oficina da Pri, tem artesanato da Verinha, tem artesanato meu, e de membros que já divulgaram seu trabalho no grupo. Então tem trabalho de encadernação, tem peça de cerâmica, tem touca de cetim,
tem kit de cosmético artesanal, né? Porque a gente acreditava que era um pouco também essa ideia de que não só a pessoa vai estar contribuindo para esse projeto, como ela vai estar conhecendo e contribuindo para o trabalho das membros, nosso trabalho, enfim, né? O financiamento coletivo também vai garantir que nesses 3 meses a gente comece a ser remunerado por esse trabalho, né, gente? Porque é quase um ano de trabalho voluntário. E não tem lógica nenhuma a gente estar alavancando mulheres e utilizando de mão de obra voluntária de mulheres. Foi importante enquanto a gente pôde, foi super importante. Eu acho que não é por falta de vontade que a gente está no boleto, muito pelo contrário, a gente acredita muito nessa ideia, mas a gente acha que, mas a gente acha que a partir do momento em que a gente quer que isso seja estruturado, a gente precisa ser remunerado, para a gente poder se dedicar, para a gente poder fazer isso melhor, para a gente, enfim, né, ser valorizada por esse trabalho mesmo, né? Ele vai transitando de um grupo só de Facebook para um projeto de fato, um projeto permanente, né? Então, a princípio, o financiamento desses 3 meses é para a gente executar esse novo formato, para a gente poder buscar, criar conteúdo, criar informação, oferecer os cursos e as cestas básicas. Eu vou falar aqui só respondendo a Tati sobre a escolha dos cursos, que foi a coisa que a Jana também perguntou. A princípio, a gente vai ter uma curadoria. A Verinha colocou aqui nos comentários que mandem para o boletomais1@gmail.com suas propostas, mas também divulguem o seu trabalho no grupo. A rede vai ser um lugar onde a gente vai conseguir também acessar isso, porque não é a nossa ideia chamar alguém de fora. Né? Então, a gente vai fazer, sim, uma curadoria a partir da demanda que for surgindo, pelo e-mail ou pelo próprio grupo, né? E aí, as escolhas dessas 30 pessoas, elas vão acontecer, a gente vai sentindo, obviamente, a gente vai sentindo que tipo de curso que é interessante para essas membros também, através de enquetes, através aqui dos próprios comentários, onde uma pessoa já colocou que se interessa em fazer artesanato, se interessa em fazer doce, né? A gente vai mapear, até porque agora a gente tem um tempo de arrecadação também de apoio, então a gente também vai ter um tempo para conhecer como que vai ser esse perfil, quais são as necessidades dos nossos membros, e aí quando a gente organizar o curso, a gente possivelmente vai partir por inscrições de acordo com determinadas características. Então, num primeiro curso, a gente pode oferecer, por exemplo, tudo exemplo, tá, gente? A gente pode oferecer para uma pessoa que é mãe solteira com mais de 2 filhos. Então, as 30 primeiras membros que se inscreverem, que forem solteiras com mais de 2 filhos, participam da formação naquele mês. E recebem, depois da participação, a cesta básica. Na próxima, dependendo do curso, a gente abre uma outra categoria para mulheres mais jovens que estão estudando, por exemplo. E aí as 30 primeiras pessoas. O importante é que as pessoas não se repitam nesse primeiro momento, porque a gente tinha muita doação, mas às vezes era isso. R$100 é pouco, assim, se for parar para pensar nas necessidades, mas às vezes era R$100 para uma pessoa que pedia, R$9 para outra, 300 para outra, então R$100 pelo menos vão ser R$3 para 30 pessoas, um outro mês R$100 para outras 30 pessoas, né? Então a gente vai trabalhando com isso. Né? Mas nesse primeiro momento é importante que a gente consiga o apoio e a contribuição de vocês nesse projeto. Fala aí, Pri. Desculpa, não, eu acho só importante lembrar que as pessoas que vão dar os cursos, a gente pretende, eu não sei se isso ficou claro, mas que a gente pretende que elas venham também de dentro do próprio grupo. Eu estou vendo que várias pessoas aqui estão se oferecendo, e que a gente também quer pagar essas pessoas através desse dinheiro, desse dinheiro arrecadado pela benfeitoria, né? Que esse dinheiro tem essa função também, de poder contratar pessoas que vão dar cursos para pessoas que vão ganhar bolsas para fazer esses cursos. E que esses cursos, além de possibilitar esse aprendizado, eles forneçam um certificado também, que
a pessoa possa valer para um currículo, né? Os cursos podem ser e vão ser de coisas utilitárias, no sentido de que possibilitem algum trabalho de geração de renda, mas também nós queremos fazer cursos de formação, cursos sobre introdução ao feminismo, sobre formação política, enfim, nós temos vários planos, né? É mudar o mundo, basicamente, é o nosso plano básico. Não, estou falando... No fundo, é o que a gente queria melhorar um pouco o mundo do ponto de vista da gente, né? É o que a gente sempre quer. Então, na verdade, tem isso, assim, né? Tem essas vertentes, assim. O nosso sonho, assim, ele é grande e a gente precisa que vocês acreditem junto com a gente, né? Como tem acreditado durante um ano. A gente achou que valia muito a pena fazer essa tentativa. Continuem aí, garotas. Vou me mutar aqui. Eu não sei se a gente já vai começar a responder as perguntas ou se a Pri quer colocar alguma coisa. Fala aí, Pri. Eu quero, não, só complementar que, assim, o nosso plano é começar, então, fazendo esse um curso por mês, né, com 30 vagas, mas que isso tem um potencial enorme de expandir, né? E o que depende, essa expansão depende da gente conseguir fazer bombar nesse primeiro momento aquele financiamento coletivo, né? Então, eu acho que a gente precisa usar a força dessa rede nesse momento para chamar as pessoas para doarem e compartilhar, né? Quanto mais longe chegar, né? E mais gente chegar o financiamento, mais recurso vem e mais rápido. Tem uma coisa do prazo que é interessante, que é o seguinte, o financiamento coletivo é assim, esse financiamento, né? A nossa primeira meta é 12 mil reais. Se a gente não alcançar essa meta, o recurso volta todo para quem doou e a gente fica sem o dinheiro. Mas quando a gente alcançar esses 12 mil reais, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar, esse dinheiro é liberado. E aí, 11 dias úteis depois, a gente já pode acessar esse recurso e começar a colocar em prática esse plano e programar o primeiro curso. Então, é bem importante que a gente consiga chegar rápido nesse primeiro marco, né? Que é no momento em que libera o recurso para a gente, que depois qualquer valor que entrar já está garantido, não depende mais do cumprimento da meta seguinte, embora os próximos meses dependam, né, da meta seguinte. Mas, por enquanto, é isso. Eu estou achando muito legal que tem um monte de gente já se interessando e colocando, e coloquem outros cursos que vocês gostariam de fazer nos comentários, que vai ficar salvo para a gente. E eu estou achando super legal esse retorno. Eu acho que um pouco dessa ideia de ter essa demanda de cursos dentro do grupo só reforça o que a gente está falando, sabe? Assim como a gente fala de consumam do grupo, tem enfermeira, tem psicóloga, tem faxineira, tem de tudo, sabe? Desde serviços e produtos. Então, é óbvio que para nós é interessante que os cursos consigam vir dali também, que as pessoas consigam ser remuneradas pelos cursos. A Adriane de Andréia colocou aqui que é importante garantir a internet para que a pessoa consiga fazer o curso 100%. A nossa ideia é que o curso aconteça numa sala dentro do grupo do Face, assim, né, que não seja uma plataforma muito mirabolante, que não seja nada. Obviamente que tem uma diferença entre alguém que se inscreve e não aparece, e alguém que se inscreve e tem um problema com a internet. A gente, né, enfim, vai ter que entender como que vai funcionar cada uma dessas situações. Porque a gente sabe bem que existem muitos perfis sociais dentro do grupo, desde pessoas com maior acesso à internet, como pessoas que estavam em alguns momentos vendendo celular, por exemplo, para poder pagar as contas. Então, era nesse nível que a gente estava. Uma outra coisa que é interessante nesse formato é que, tudo bem, a gente lança um curso, 30 pessoas participam e ganham a cesta básica digital, mas o curso vai ficar salvo no grupo. Qualquer outra pessoa vai poder usufruir daquele conhecimento. Claro, aí essas outras pessoas não vão receber a cesta de 100 reais, mas elas têm acesso a essa informação, elas podem usar isso. Então, acho que isso também é uma coisa que é interessante, que inclusive
vai estar no nosso canal do YouTube, a gente já tem Boleto Mais Um, nos sigam lá, nos sigam na página do Face, nos sigam no Instagram. Uma última coisa, juro por Deus, que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante. A nossa ideia com esse novo formato da rede é que as divulgações de trabalho, por exemplo, na verdade todas as informações do grupo, mas as divulgações de trabalho, a gente quer que cada vez mais as nossas membros se sintam estimuladas a fazerem coisas criativas, fotos, vídeos, com informações sobre como encontrar valor, e que essas informações, Jesus, e que essas informações sejam replicadas nas nossas páginas do Facebook, do Instagram. Então, assim, é nossa página. Não é assim, é Boleto Mais Um. Isso é muito importante de falar, não só no grupo, não só na página, não só no Instagram. Todo mundo, todas essas 56 mil pessoas do grupo e as pessoas que nos seguem na página do Facebook, no Instagram, são responsáveis por alimentar com conteúdo. Então, a nossa ideia é, sim, divulgar o trabalho de vocês. Então, se tem vídeo bacana, vai pro Instagram. Se tem fotos legais, tem todas as informações, a gente compartilha na página, sabe? Para que mais pessoas consigam ter acesso, não só as pessoas do grupo. O grupo é um grupo privado, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante de falar. Basicamente é isso, assim. Eu vou responder aqui a Thalita, tá? A Thalita faz a pergunta que a gente esperava, então acho que ela é uma resposta que vai responder bastante gente, eu acho, ao mesmo tempo. Boa tarde, gurias. Então, não serão mais aceitos pedidos de ajuda no grupo Boleto Mais Um? Não. De ajuda financeira, como eram pedidos, como era anteriormente, eu preciso de comprar um gás, nós não vamos mais aceitar. Nós temos, gurias, muitas razões para ter chegado a esse lugar de não aceitar. E foram muitas reuniões, muita discussão, algumas brigas, inclusive, momentos de dúvidas entre nós, para nós entendermos mesmo isso, assim, né? Mas para nós não fazia sentido, gerava muito mais problemas do que facilidades essas ajudas, assim, para não só para nós, mas mesmo para as pessoas que estavam ali, né? Enquanto uma pessoa recebia, muitas outras não recebiam. Eu tenho um pouco de dificuldade, como vocês estão vendo, de falar sobre isso, assim. Mas, na verdade, tinha esse caráter assistencialista do grupo, né? De, eu peço, quase como quem pede uma esmola, assim. E a gente começou a se incomodar com isso, né? E sabendo que isso a pessoa pede hoje para almoçar e amanhã ela não tem de novo, entende? E a gente sabe que essas urgências existem e que elas acontecem, e a gente sabe que vai seguir cada uma na sua vida, fazendo o que pode quanto a isso. Agora, como um grupo, para funcionar, estava se tornando inviável. As pessoas estavam invadindo inbox, as outras pessoas do grupo, estavam gerando uma série de problemas. Talvez a Carol consiga falar melhor do que eu sobre isso, mas não serão mais aceitos esses pedidos no grupo. Esses pedidos existem já, ou vários outros grupos que são exatamente ainda com esse fim. Alguns inspirados no nosso e outros, inclusive, que plagiaram o nosso nome, que esses a gente não recomenda. Mas tem outros que estão ali fazendo esse trabalho que nós fizemos no início, né? Que é de você ir lá pedir um gás ou um dinheiro para pagar alguma coisa. Nesse momento, a gente não vai fazer dessa forma. Carol, talvez seja bom falar um pouquinho sobre isso, que eu me atrapalho mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui da Evelyn, que é: e os pedidos de doação que não seja dinheiro, serão aceitos?
Então, pedidos nenhum serão aceitos, sabe, gente? Ai, por favor, gente, eu abro o microfone e passo um avião. É incrível. Mas aí, por exemplo, se a Evelyn, por exemplo, está precisando de alguma coisa, é legal que os caminhos das hashtags façam com que ela encontre de alguém que esteja oferecendo. Aí sim, entende? O importante é que essa pessoa procure de alguém que está oferecendo. Pedindo não, tá, gente? Não tem mais os pedidos. Ou pode pedir uma orientação. Alguém sabe me orientar onde eu consigo tal coisa? E aí sim, orientação, informação. Pedidos não mais, tá? Nenhum mais. E aí uma coisa que é importante também falar antes de voltar lá porque a Jana falou, que existiam muitas divulgações de trabalho que eram assim, eu até fiz um vídeo meio que fazendo uma representação sobre. Então, por exemplo... Amanhã vai estar no ar, gente, o vídeo dele. Vai estar no ar amanhã. Por exemplo, eu faço esses brincos, real, oficial, tá? E aí acontecia o quê? Nas divulgações. Acontecia da pessoa escrever assim: eu estou precisando pagar o meu aluguel, então eu estou fazendo esses brincos para vender, eu peço que vocês comprem para eu poder pagar o aluguel, para eu poder comprar alguma coisa para comer. Isso é um pedido, gente. Divulgação de trabalho tem que ter informações do trabalho. Quando a gente vende alguma coisa, a gente não diz onde é que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Quando a gente é vendedora, olha só, eu tô vendendo isso aqui porque eu preciso comer. Não, sabe? Eu tô vendendo isso aqui porque isso aqui é lindo, porque eu faço com a minha mão, porque eu gasto um dinheiro, porque é reaproveitável, porque vocês podem achar aqui, porque ele é lindo, que ele é maravilhoso. Esse é o tipo de informação que tem que ser, e não o pedido disfarçado de divulgação de trabalho. Isso não vai ser aceito mais, tá? E nem comentário sobre pedido nos posts dos outros, que é a mesma coisa que acontecia. A gente tentou fechar todos os posts de pedido, então a gente pede para a nossa rede, que está lá no grupo, que se encontrar posts de pedidos abertos, denuncie, porque daí a gente chega no post e consegue fechar os comentários, eles vão continuar lá, eles fazem parte da nossa história, mas eles vão estar com os comentários fechados. Edições também caíram agora que a gente descobriu como fazer, não é permitido editar os posts. A gente tem uma lista de aprovação e a gente aprova aquilo que a pessoa escreveu. Porque senão pode acontecer isso, a pessoa divulgar um trabalho lindo e maravilhoso, está perfeito dentro das regras. E aí depois que ela aprova, ela vai lá e edita e coloca um pedido, sabe? Então não tem mais. O que a gente aprovar ali é o que vai ser e não vai ser permitido edições. Então também denunciem se vocês encontrarem algum post aberto de pedido que a gente vai fechar. Eu ia falar alguma coisa da Jana. Ai, gente, desculpa. Rapidinho. Eu tava pensando sobre esse novo formato e eu peguei um exemplo que eu acho que é bem legal, assim, para explicar o porquê do novo formato. Antigamente, no grupo, a gente tinha os pedidos que a gente recusava, que era pedido de refeição. Então, sei lá, e uma membro falava assim, gente, alguém pode pedir uma comida no iFood, eu preciso almoçar, eu tô sem almoçar. A gente não aceitava. Por quê? Porque agora no último formato, eram 10 dias entre um pedido e outro. E uma pessoa que precisa almoçar, ela precisa jantar. Então ela vai almoçar, e o que vai acontecer? Ela vai querer fazer um outro pedido para poder jantar, e assim em diante. Então, servia muito mais a longo prazo a gente aprovar um pedido de cesta básica. Porque por menor que fosse a cesta básica, duraria os 10 dias até ela precisar de novo. E eu acho que essa é uma boa comparação entre o antigo grupo e o novo grupo. Mesmo a cesta básica, que durava mais tempo, ela não ajudava a membro a sair daquela situação. Acabava o dinheiro, ou pagava o boleto, no mês que vem tinha um outro boleto, acabava o gás, acabava a comida, e ela estava sempre nessa situação de dependência da doação. Que a gente não quer, sabe? A gente quer tentar construir um lugar de oportunidade, de autonomia. Então, como é que a gente faz com que todo esse dinheiro que estava sendo despejado e que foi muito importante no momento emergencial, como é que a gente faz com todo esse dinheiro? Imagina, gente, 220 mil rolaram por aqui. Como é que a gente faz para que esse dinheiro, de fato, crie uma atuação mais eficiente?
a longo prazo, né? Então é um pouco por isso, assim, que a gente reorganizou também a proposta, né? Abri meu microfone aqui. Será que eu encerro? Eu acho que as coisas foram colocadas, né? Vocês acham importante dizer mais alguma coisa, gurias? Eu posso começar. Se eu encerrar agora, nós vamos ser super pontuais no nosso. Eu acho que dá para ver se tem mais alguma dúvida. Eu estou rolando aqui, não estou encontrando, mas Pois é. Mas se tiver mais alguma dúvida, a gente poderia responder agora, senão a gente encerra pontualmente. Eu acho bonito isso. Isso, assim como o Kiko diz ali embaixo, temos que divulgar. Então, assim, gurias, a gente precisa mesmo dessa força de divulgação. Quem puder doar o que for, doe. Mas quem não puder doar, divulgue, compartilhe, de preferência contando um pouco da história, se vocês conhecem a história, que isso é legal, assim, né? A gente dizer, não estou só compartilhando mais um projeto lá de doação, mais um, né? Por que é importante para vocês? Aqui tem várias pessoas que viveram o grupo aqui, né? Tanto como enfim, de um lado ou de outro, ajudando ou não. Então, eu acho bem importante que a gente divulgue bastante, que a gente faça rolar isso e que a gente possa ter esse nosso projeto acontecendo, né? Isso vai depender do nosso esforço, de todas nós, né? Não só de nós cinco sozinhas não vamos conseguir. Então, a gente precisa de vocês, né? E de todas essas formas, para o boleto seguir, porque é isso, a vida, as coisas vão, né? Então, a gente precisa muito. Eu aqui, as gurias estão dizendo, contem comigo para divulgar, aguardo o link de curso. Acho que é isso, tá? Tinha uma pergunta, eu acho, como... Tem uma pergunta... datas de cursos e inscrições, se tem previsão. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, eu acho que é no mínimo daqui a um mês, né, Pri? Eu acho que sim, eu acho que é no mínimo daqui a um mês, que é o tempo, né, da gente conseguir ter essa arrecadação mínima e fazer a organização. Também dá um tempo de organizar, né, como vão ser as inscrições e abrir essas inscrições, enfim, acho que é no mínimo um mês. Mas isso não significa que o novo formato do grupo não esteja em vigor. A gente já vai abrir ele agora, né? Saindo da live, a gente vai abrir os posts, né? E aí vocês já podem começar a postar divulgações de trabalho. Eu fiquei pensando agora, gente, que olha só, na medida em que uma coisa que pode acontecer tá começando uma coisa, alguém começou ali, alguém comentou que ia começar a fazer pão de mel, perguntou se poderia divulgar no grupo. Olha que bacana que pode, de repente, pedir ajuda no grupo para fazer a arte, para divulgar, para ajuda com a divulgação. Tem várias pessoas que fazem isso no grupo, sabe? Então, pode ter ajuda do grupo e receber esse apoio para montar esse negócio, sabe? Pode pedir ajuda, de repente, também, para saber como calcular o valor, se não sabe. Tem tantas coisas, sabe? O grupo pode ajudar em todo o processo de abertura desse novo negócio, né? Então, a gente abre, em seguida, agora, acabando a live, a gente abre o grupo, já tá tudo lá. E o curso vai demorar um pouco para ser organizado, né? Mas, em seguida, já vai estar rolando. E teve alguém comentando ali que ainda não recebeu ajuda, né, gente? No grupo não tem mais esse apoio individual, né? Essas ajudas individuais que aconteciam no grupo não vão mais acontecer. E acho importante reforçar que os pedidos inbox continuam levando a mesmo banimento do grupo que antes, né, gente? Então, tem que ter atenção com isso.
Tem duas perguntas, uma da Dani, se já tem uma duração média dos cursos. Isso vai depender de cada curso. Não é a ideia que seja um curso de 1 mês. Então, mas é que depende daí muito do tipo de informação que vai ser passada. Tem cursos que podem ser muito mais rápidos, tem cursos que podem ser um pouco mais demorados, mas também não tão demorado que seja difícil o acesso, né? É bem essa ideia mais de oficina do que de um curso de 1 mês, né? Uma ideia mais rápida mesmo. E uma outra pergunta é de se a gente tinha por escrito esse novo formato para anexar junto na divulgação. A gente tem feito vídeos. Eu não sei se a gente tem, talvez os textos no próprio Benfeitoria lá tem também sobre o novo formato, mas não sei. Então, qualquer coisa manda por e-mail, boletomais1@gmail.com, que a gente também pode desembolar isso, caso precise. Mas no link ali do... Eu não vi se a Verinha chegou a compartilhar já o link do Benfeitoria. Compartilhou? Eu não achei. Compartilhou. Pode compartilhar de novo, Verinha. Isso. É porque no link ali, acho que a Nath Barbie até foi minha aluna que está perguntando, querida. No link tem bem a explicação do novo formato ali. As gurias, a Pri e a Carol fizeram um vídeo que se explica bem claramente, bem concisamente o formato novo ali no link. É talvez um pouco longo para os padrões de internet, não sei, eu não achei, mas talvez seja, mas ali eu me lembro que tem. Cadê a Mônica, gente? Mas a gente vai ter outros vídeos e a gente vai colocando ali na página e na página, no grupo, no Insta, a gente vai no YouTube, a gente vai colocando os vídeos com essas informações. Gurias, tem uma coisa que estava no roteirinho, que agora a gente já está estourando, mas eu acho que é importante de falar, assim. O que vai acontecer, por exemplo, assim, tudo muito lindo, todo mundo divulgou Benfeitoria, a gente conseguiu o dinheiro para executar os 3 meses, estamos executando os 3 meses, e depois, o que acontece? Uma das coisas que a gente planeja com o dinheiro do Benfeitoria é que a partir do 4º mês a gente já tenha consolidado uma associação Boleto Mais Um. De fato, para institucionalizar o projeto, sabe, gente? A gente não queria que fosse uma empresa privada, para que não tivesse também qualquer abertura para uma desconfiança de que a gente vai fazer com dinheiro, e a gente achou que a associação seria o melhor caminho. Claro que tudo isso são suposições. A gente quer ver se a gente vai, de fato, conseguir executar 3 meses. Aí, a gente conseguindo esse dinheiro, a gente começa a organizar o que é necessário para fazer uma associação. E aí, a nossa ideia é que a gente consiga mapear interessados em se associar. Porque daí, a partir do 4º mês, o que acontece? A gente abre uma associação. As pessoas se associam na associação e, sei lá, pagam uma taxa mensal de R$20. Se a gente tem, claro, assim, sendo muito utópica, porque eu sou uma canceriana, se a gente tem, por exemplo, 56 mil pessoas que é do grupo associadas na associação, pagando R$20, R$10, a gente tem dinheiro suficiente para fazer muito mais do que só um curso e distribuir as cestas básicas, né? Então, a gente está organizando também essa ideia de continuar com o projeto, de continuar de forma séria, de forma estruturada, com CNPJ, podendo participar de editais de desenvolvimento. Então, assim, mas aí é isso. Quando a gente chegar, são todas etapas. Primeiro a gente tenta a primeira meta. Legal. Será que a gente consegue a segunda? Conseguimos a segunda meta. Será que a gente consegue a terceira meta? Conseguimos a terceira meta. Agora a gente começa a fazer um mapeamento de quantas pessoas se interessariam em se associar se a gente fizesse uma associação. Aí cria um formulário. Você se associaria? Você se associaria? Se a gente conseguir pelo menos 500 pessoas com interesse em se associar, a gente gasta esse dinheiro para fazer a associação. Se a gente achar que não vai ter, porque é um custo, porque é um compromisso jurídico, a gente não vai fazer.
mas a gente acredita muito que as pessoas queiram levar com a gente essa ideia. E a associação também tem um pouco isso. Nesse primeiro momento tem a gente num campo diretório, mas daqui a 4 anos tem eleições, associados podem votar para tomar decisões dentro do grupo. Então, assim, é expandir de um grupo de Facebook para uma coisa que seja muito mais comunitária, que obviamente vai dar muito mais trabalho, que obviamente vai dar muita treta, porque somos diversos, mas que eu acho que, de fato, extrapola essa ideia de que agora não funciona mais as doações, as ajudas pontuais, então a gente encerra o grupo e ok, boa sorte, se virem aí. Não, gente, já tinha necessidade e vulnerabilidade antes da pandemia, vai piorar e segue piorando, porque assim, né, nem vamos entrar no link do governo, né, porque senão a gente vai cair em depressão. Então vai continuar sendo difícil e a gente quer de fato que se crie uma estrutura profissionalizada, que a gente consiga continuar, independente se Facebook vai continuar ou não vai continuar. Então, mas isso tudo da associação é isso, etapas. Primeira etapa, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e aí vem o mapeamento das associações, só para vocês entenderem que a gente está pensando à frente. Ó, viu? Só tomei 5 minutos. Tá fechado, Jana. Acho que a gente pode se despedir. A gente segue respondendo as questões um pouco ali no chat. Pode ser, gurias? Né, rapidinho, mas muitas perguntas estão se repetindo, já foram respondidas aqui, então a live vai ficar gravada, vocês podem reassistir, isso é outra coisa importante, né, um esforço para entender as coisas também faz parte da gente se emancipar e fazer, ir para frente, né, e de minha parte, então, vou começar as despedidas, já que eu comecei os holários. Foi um lugar de muito amor tá nesse grupo esse ano, foi um lugar de muito resgate, de muitas coisas minhas importantes. Eu me comovi várias vezes hoje, lembrando os nossos momentos, desse encontro maravilhoso entre nós 5, mas também entre nós 56 mil pessoas, o quanto a gente teve momentos de muita alegria, de muita esperança, no meio de um país que está tão difícil assim, né, para algum tipo de pessoa, pelo menos, do qual a gente faça parte de maneiras diferentes, mas também juntas. Então, muito obrigada por esse ano. Desculpem os momentos que eu não tive por perto, nem sempre a gente conseguiu tá inteira aqui. Obrigada por por não desistirem, gurias, vocês 5, Carol, Pri, Monique, Vera, e também a todas que participaram do outro tempo. E é isso, vamos para frente. Vida longa para nós. Beijo, quem quiser que se despeça. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada por estarem com a gente e comprarem as ideias. Eu acho muito bacana que tem sempre muito apoio. A gente muda as regras, a gente para o grupo, a gente volta e tem uma galera sempre apoiando e ajudando a fazer acontecer. E é por isso que eu acredito muito nessa força da rede mesmo. Valeu, gente. Bom, vou então, já que a Monique não ligou. Obrigada, gente. Antes de me despedir, falar aqui do comentário do Manuel sobre atenção às mulheres negras. Sim, como mulher negra, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acho que a gente tem um racismo, sim, estrutural, e era muito visível no início do grupo que era bem mais fácil para uma mulher branca, mesmo muito vulnerável, conseguir ajuda do que uma mulher negra muito vulnerável
conseguir ajuda. E eu acho que ao longo desses quase um ano, a gente também conseguiu conscientizar que as mulheres negras que tinham condições apoiassem as mulheres negras que estavam pedindo, porque isso é uma coisa que já acontece muito naturalmente entre as pessoas brancas, e que a gente, enquanto pessoas negras, também precisa atender. Então, obviamente que todas as mulheres são bem-vindas, e sim, eu, como mulher negra, tenho muita atenção e muito cuidado com pedidos e, enfim, e trabalhos de mulheres negras, né? Mas mulheres então, no geral. Desculpa, Chico. Eu acho importante comentar que a gente pensou nisso na mudança também, né? Que a gente possa ter, de alguma forma, essa orientação, né? E não ser uma coisa que fique, né? Enfim. É porque ele está colocando aqui, por exemplo, que deveria ter uma publicação apenas para ajudar mulheres negras. O que pode ter, por exemplo, agora, nesse novo formato, porque não tem mais pedido de ajuda, é formação sobre ancestralidade, sobre feminismo negro, que eu acho que isso é importante não só para mulheres negras, como qualquer mulher e homem, enfim, né? Então, sim, a gente também tem que ter conteúdo para mulheres negras em específico, mas não tem mais ajudar só mulheres negras, até porque no grupo, no Facebook, na verdade, tem muitos grupos focados para pessoas negras, Ponte Negra, Movimento Negro, Levante Negro, várias em que pessoas negras compram de pessoas negras, que eu acho super importante, também faço parte, mas sim, pensar em informações também sobre esse segmento, até para discutir racismo, né, gente? Que a gente está remando ainda nisso, né? Então, sim, bem apontado. Agora sim, me despeço, tchau, gente, beijo. Posso encerrar? Não quer falar, Monique? Não. Tá, a gente segue, tá rolando mais perguntas, a gente segue comentando lá na página, então, tá? Vai ficar salva a página, espero. Vou encerrar em 5, 4, 3, 2, 1.